Nós temos de considerar aqui que Kardec, naquela época, ele levou em conta a fé que era, podemos dizer, professada no século XIX. Para se ter uma noção, o Karl Marx, o pai do comunismo, naquele período, ele dizia que a religião era o ópio do povo. Marx foi um filósofo, economista, cientista político, nascido na Alemanha, nasceu em 1818, morreu em 1883, foi filho de uma classe média, média alta, o pai era advogado, e, enfim, a mãe uma judia, interessante esse fato. E por que Marx afirmava que a religião era o ópio do povo? Ele explicava. Portanto, eu estou trazendo aqui o que era aquela época para Kardec, para a gente ter uma noção melhor. Dada o que o nosso Marx dizia, ele dizia o seguinte, ó, palavras dele, dada a condição da religião como instrumento de conformismo, ele sugeria que a religião deixa a pessoa conformista. E dizia também que, segundo ele considerava um ópio, que é uma droga, por ser um mecanismo de alienação, porque alienava. As pessoas se desligavam da realidade, segundo Marx. Por sua vez, o filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, também é né? Nascido na época de 1844 e faleceu em 1900, ele escreveu vários textos crucificando, criticando, desculpa, crucificando com o maior respeito, criticando a religião, a moral, a cultura na época contemporânea e exibindo uma preferência muito grande por ironia e textos bem curtos, sucintos. Para Nietzsche, esse filósofo que é discutidíssimo nas escolas, nas universidades, não só brasileiras, americanas, em todo lugar, a religião não deve ser mais vista como parte constitutiva do ser humano. Olha só, do existir do ser humano. Ela é como um abismo, segundo ele, um abismo a ser ultrapassado para que o homem consiga viver a vida como de fato deve ser vivida. Olha só o meio, o que se discutia na Europa e o Kardec ali defendendo as ideias. E o tal de Freud, psicólogo, neurologista, ou melhor dizendo, psiquiatra austríaco. Freud foi o criador da psicanálise, podemos dizer a personalidade mais influente da história no campo da psicologia. Nasceu na Tchequia e em 1856, portanto ali contemporâneo de Kardec, faleceu em 1939 e ele dizia que a ciência triunfaria sobre a religião, tirando a civilização de sua infância. Pois, para Freud, a religião, além de uma neurose, olha só o nível que elevava, seria uma ilusão, sendo que essa é uma crença motivada, muito mais motivada pela realização de um desejo infantil. Sempre é bom lembrar que, nessa época, não se falava em fé raciocinada. É importante, tá? Kardec que trouxe a ideia de fé raciocinada. É importante esse detalhe. Portanto, ali, esse toque era muito mais essas críticas em cima da religião. Podemos dizer que foi um legado das religiões deixado pela época. Portanto, ainda é uma conversa danada. Mas é importante a gente se situar que Kardec estava nesse ambiente. Sempre é bom lembrar a diferença entre crer e ter fé. A palavra crer, ela vem de crédito, ok? Crença significa acreditar, por exemplo, num amigo que goza de muita confiança, de credibilidade. Então, você tem uma crença. Agora, nele, né, num amigo, num pastor, num padre, enfim, no orador espírita, enfim. Já a fé, ela vem do grego fidelis, que significa ser fiel ao que é. Ser fiel, olha, já é um pouco mais profundo, é um degrau acima da crença. Perceberam? Embarca em um ônibus na rodoviária, ele tem fé que esse ônibus vai levar ele até a cidade desejada. Ou então ele não embarcaria naquele ônibus.
Perceberam a diferença? Essa palavra tem sido usada aí à torta e à direita, significando coisas totalmente diferentes, particularmente no meio cristão. Confunde-se fé com algo parecido com pensamento positivo, como se o fato de eu acreditar obrigasse a Deus a fazer o que eu quero. Vocês acreditam? Então, eu vou voltar, olha a confusão que o cristão faz. Olha bem, confunde-se fé com algo parecido com um pensamento positivo, como se o fato dele acreditar naquilo, obrigasse a Deus a fazer o que ele quer. A sua oração, por exemplo, vamos imaginar, a sua oração não foi atendida. É comum algum dizer, é que faltou fé, irmão. Porque se você realmente tem fé, Deus teria te atendido. Não é bem assim, não. Podemos sim pedir e devemos pedir. Por mais cheio de fé que nós tenhamos e por mais justo que se pareça aquele pedido, ele, nosso Pai, considerará se é adequado ou não atender. Ele vai considerar. Lembra? É que a gente não presta atenção nos detalhes. Sabe aquela leitura rápida? A gente lê e não vê as vírgulas, não vê as palavras. Lembra do pedido de Jesus que orou? Olha bem. Pai, Jesus conversando com Deus. Olha bem, hein? Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade. Tem muita gente que lê isso, teve até uma musiquinha de um cantor brasileiro, autor de uma música, Pai, afasta de mim. E fica ali naquela superficialidade. Eu vou repetir. Pai, Jesus, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, desculpa, mas faça-se a tua vontade. Perceberam? Portanto, fé, vamos voltar aqui para a fé. É quando eu tenho conhecimento pleno. Não tem o verbo achar aí. Eu estou falando de fé raciocinada. Para se ter conhecimento, eu tenho que estudar. Estudar não é ler, é diferente. O brasileiro, ele não foi educado. A gente sabe que a educação foi manipulada. O mal atua na educação para o povão não evoluir no intelectual, atua nas religiões para não evoluir no moral. O mal assumiu um poder no Brasil assustador, parte do evangelho, por isso nós temos que orar muito. Então, muita gente não foi educada para estudar. Não foi. Infelizmente, nem conseguiu acessar a escola. Então, olha, para se ter conhecimento, eu tenho que estudar, ouvir opiniões, obter toda a informação possível. Conforme eu evoluo no conhecimento, eu vou deixando de apenas crer e começar a ter fé, buscar a verdade em tudo. Porque a fé, a gente não se liberta. A fé verdadeira é uma fé com raciocínio e é resultado de muito pensar e refletir. Pensar, tem gente que tem preguiça de pensar, tem gente que tem preguiça de pensar. Então, nem falar em refletir. Que, em outras palavras, é a tal da fé raciocinada, passou pelas linhas de raciocínio. No caso da fé religiosa, procurar verificar se tem sempre, se nessa linha de raciocínio tem a verdade. Eu recebi uma postagem hoje que eu fiquei extremamente feliz, mas fiquei desconfiado. Eu voltei para o camarada, eu voltei para ele, o rapaz do WhatsApp, falei, companheiro, isso é verdade? Ele falou, não sei. Então, por favor, checa. Não era verdade. Então, nós temos que checar se é verdade. Ver se tem algum mistério, se existem comprovações. E, acima de tudo, ver se por trás o bem está presente, o amor incondicional, a bondade, a compaixão e a caridade. Aí sim. O Espiritismo, segundo Kardec, é uma doutrina. Ela é completa, uma vez que ela é uma religião, filosofia e ciência, tudo junto. Olha, religião, filosofia e ciência, é uma doutrina. Com isto, o Espiritismo traz a verdade, a fé raciocinada, ao invés de forçar uma fé cega,
como ocorreu e ocorre em algumas religiões. Basta ver esses fanatismos que ocorrem no Oriente. Na Europa, nós temos aí países que já estão dominados por determinadas religiões fanáticas. Então, tem que tomar muito cuidado. Né? Em certas pessoas, conforme foi mencionado no texto, a fé parece de alguma forma inata. Por quê? Por isso que o Espiritismo explica, né? Trata-se de indivíduos que obteram progressos enormes em vidas anteriores, com certeza. Já creram, já compreenderam e trazem isso no íntimo ao nascer. Já em outras pessoas, ao contrário, pessoas com menos reencarnações ou que não aproveitaram bem as reencarnações anteriores. E aí, eu não tenho dúvida, para se desenvolver na inteligência da fé, nós dependemos de experiências que devem ser transformadas em vivências espetaculares. Em outras palavras, nós precisamos de reencarnações. Eu já tive um bocado de exemplos, inclusive na casa do Dr. Bezerra de Menezes, que me leva a ter muita fé, mas eu não vou contar aqui, não é o caso, vai tomar muito tempo, mas eu tenho que contar uma experiência maravilhosa. Eu não vou poder citar a cidade, mas uma prefeitura de uma cidade do porte de Bauru me chamou para fazer um projeto, um planejamento estratégico. E eu fiz, né? Foi interessante e tal, um prefeito ali dinâmico e tal. 6 meses depois, a secretária de Educação me chamou, falou, Deilson, tem uma ala aqui de professores radicais, que eles não estão querendo planejamento. E eu já ciente, a gente sabe, educação é combatida, ainda mais na pátria do evangelho. Então, ela me ligou e falou, tem uma parte aqui, olha, como nós cuidamos de uma região administrativa, são várias cidades, é por volta de 90 a 100 professores, pós-graduados, cheio de treinamentos, mas radicais. Então, você poderia vir aqui para moderar, olha só a situação, vão ser 2 dias e meio, quinta, sexta e sábado de manhã. Eu não vou citar a cidade, nem citar os nomes. Algumas pessoas aí, certa vez comentei no sábado, até me arrependi, porque as pessoas hoje, não sei, eu não pedi confirmações se eu poderia comentar. E cheguei lá na quinta-feira, um lado do auditório olhando feio para mim, o outro lado olhando bonito. Mais ou menos 90 a 100 pessoas de cada lado, um total de 200 pessoas, aqueles auditórios meio inclinados, um palco. Né? Primeiro dia, eu toquei mostrando o esqueleto com slides, né? Usando o data show, aquela coisa toda, e mapeei as lideranças desse lado que não queria. Percebi pelos olhares, pelo intuito e tal. E essa secretária, uma senhora extremamente evoluída, religiosa, falou, Davidson, se prepara, porque eles vão passar a noite, estudaram você de cabo a rabo, tem psicólogos no meio, são gente treinada na área, treinada para criar confusão. Não tem nada contra, não quero entrar na área política, mas a gente queria gerar confusão. Eu vou comentar isso porque foi uma experiência maravilhosa. Eu fiquei a noite preparando e a minha estratégia, se tivesse alguma coisa fora, eu iria voltar com perguntas, mas jamais responder de imediato. Era uma sexta-feira, eu estou contando em detalhe, é uma história maravilhosa, marcante para a minha vida. Deu lá 9h35, uma das lideranças do lado que não queria, se levantou e falou, Davidson. Eu falei, sim. Ela falou, olha, você foi contratado para moderar. Eu falei, sim. Está dando a impressão que você está defendendo a secretária de Educação, que eu não posso citar o nome, adoraria poder citar. Eu parei perto dela, né? Falei, pessoal, vocês ouviram bem? O mais importante eu não comentei. Eu cheguei 1 hora antes nesse ambiente e fiquei em oração 40 minutos. Preparei ali o data show, tudo, 40 minutos em oração, pedindo muita ajuda. Quando essa moça levanta, eu vou caminhando, eu penso em Jesus, no palco, o palco era grande, eu penso em Jesus, falo, por favor, Jesus, me ajude. Na hora que eu chego perto ali, eu olho para ela fazendo as perguntas, eu falo, Davidson, está dando a impressão que você está defendendo a secretária de Educação. Eu falo, pessoal, aí no fundo, vocês ouviram bem o que a nossa amiga falou? Ouvimos, eu falei, mesmo assim eu vou repetir. Nesse momento, veio uma pergunta que não foi minha, eu me conheço. Eu nunca, jamais teria perguntado isso.
Isso aí tem uns 15, 16 anos atrás. Eu estou aqui estimando de 12, eu precisaria ver a data precisa. Jamais, jamais eu teria feito uma pergunta tão inteligente. Mesmo porque eu não fui educado para perguntar. Meu pai não permitia fazer pergunta, educação familiar, sociedade, escola. Uma inibição, bullying, isso era aquela coisa toda. A gente sabe o sistema como que era. E veio a pergunta. Uma pena não poder perguntar para vocês que pergunta que eu teria feito, porque foi uma pergunta muito inteligente. E lá no hotel eu preparei, olha, tipo, qual é o seu propósito de fazer essa pergunta? Ia virar uma confusão danada, jamais. Hoje eu aprendi que você não pode perguntar isso. Olha a pergunta que veio de cima e que me aumentou muito a minha fé. Olha a pergunta. Falei, moça, se está dando a impressão que eu estou defendendo a secretária de Educação, eu quero saber quem está atacando ela. Quero saber quem está atacando. Está dando a impressão que eu estou defendendo? Não, não é bem isso que eu queria. Eu falei, é isso sim, moça. Você é pós-graduado, eu te conheço, vim de longe, eu não estou de brincadeira aqui. Pode falar, quem está atacando ela? Está dando impressão? Aqui todo mundo entendeu, vocês ouviram bem aí? Aí eu parei, pratiquei o silêncio, olhando feio, olhei feio mesmo. Tava feio assim, energicamente, não no sentido que a gente compreende, né? São pessoas que nem sabem o que estão fazendo, como Jesus. Eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem. Eu ponderei tudo isso, porque os irmãos estavam junto comigo ali. E ali aquele silêncio, olhando feio. Esse feio, por favor, interprete como enérgico. Tá? Tipo assim, eu não estou de brincadeira aqui. Olhando, vamos tirar o feio, olhando com muita serenidade, muita cobrança também. E aquele silêncio, eu vou usar um termo aqui, mortal, não sei quanto tempo durou, ninguém falava nada. Essa secretária, uma educação, uma senhora que eu, uma paz, chegar perto dela, sentir uma paz, é raro. É raro a gente encontrar pessoas com uma paz como ela. Ela estava ali cumprindo a missão dela. Ela vira e levanta e fala, pessoal, já está próximo do café, já são 15 para as 10, vamos para o café? Sai todo mundo do auditório, ela dá um tapinha assim no meu ombro e fala, vencemos. Terminamos a sexta-feira na boa, sábado de manhã todo mundo se confraternizou e ficou um recado ali para mim. Eu fiz um pedido. Era para algo extremamente nobre, a educação. Eu fui atendido. Não que eu fui atendido. A educação daquela cidade foi atendida. Se eu passando por isso, não me desenvolver na fé, o que mais precisa? Então, eu volto a enfatizar, são esses tipos de experiências que a gente vê que quando a gente não tem como resolver, pedir ajuda e vir ajuda, nesse caso, né, que não era para mim, não era algo egoístico, era muito, tinha um propósito extremamente nobre, muitas crianças foram beneficiadas. Então, em resumo, possivelmente aí todos nós devemos ter uma ou outra experiência nesse sentido. A gente temos que refletir. Tá? Não era, volto a enfatizar, não era um pedido egoístico. A fé, ela necessita de um alicerce, e essa inteligência adequada daquilo que a gente deve acreditar, pesquisar, não basta aceitar de imediato. A fé cega hoje, a gente sabe que, conforme foi dito no texto, produz um maior número de incrédulos, porque ela acaba querendo se impor, né? Tirando aí esses preciosos direitos, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. O raciocínio e o livre-arbítrio. Portanto, somente a fé raciocinada e inabalável pode encarar de frente os problemas, as expiações e provações em todas as épocas da humanidade. Portanto, ela é importantíssima, a fé raciocinada, pois ajuda as pessoas a passar por momentos que não são fáceis. Todos nós temos esse momento, não tem nenhum privilegiado aqui. Não tem. A gente pode olhar pelas aparências e falar, o cara está na boa. Não tem ninguém na boa aqui. Ninguém no planeta Terra. Tá? Nem esses bonitões aí, autoridades. Não, não, não. Falo bonitões com o maior respeito, é uma gíria. Né? Então, vejam bem.
Nós temos os nossos momentos. Para superar essas dificuldades, para se ter esperança, é preciso ter fé. Tudo bem? Sempre lembrando que nós estamos aqui num planeta de prova e expiação. É bom lembrar isso. E a gente tem uma vontade de retirar as expiações num clique do celular. Falei, eu quero retirar essas expiações. Mas é o passado nos cobrando. É o passado nos cobrando. Fomos nós que provocamos isso. Não, mas o meu parente, o meu vizinho está na boa, e eu aqui, eu não mereço. Merece, merece, irmão, acorda. Isso o Espiritismo traz. É maravilhoso o Espiritismo para explicar a importância dessas desigualdades maravilhosas que existem. Aqui é para mim prova e expiação. Aquele que abusou da riqueza, ele quer vir aqui rico novamente? Tem alguma coisa. Não, nós já citamos várias vezes isso. Sempre tem. Não estou dizendo que isso é uma regra, mas aí é tudo determinado em cima. O que é a fé humana? Uma outra linguagem, ela pode ser definida como, olha bem, como uma força de vontade direcionada para um objetivo. Olha, uma força de vontade. Lembra que a vontade que é a grande gerente dos departamentos mentais, ela que dá a última palavra. Olha bem, tá? Ela pode ser, então, portanto, ela é uma força, uma energia direcionada para um objetivo. A fé modula a nossa energia mental. A gente não vê aí na rádio, frequência modulada, 96,9, aquela coisa toda. A vontade, a força de vontade modula a nossa energia mental. A fé em Deus, na vida, no universo. Fantástico. Eu já comentei isso, mas vale a pena repetir. O que me ajuda a elevar a minha fé. Que a gente vai se elevando conforme vamos nos reencarnando. Já disse várias vezes, eu sou carente de reencarnações para poder progredir. Mas toda manhã, pelo menos de manhã, à noite eu não tenho esse hábito de fazer o mesmo durante o dia, mas toda manhã, antes de orar, eu falo, espera aí, eu estou num planeta que está a 107 mil quilômetros por hora, o planetão. Isso há mais de 2,6 bilhões. O Espiritismo fala em mais de 4, mas aí não importa. Bilhões de anos. É 2 ou 4, é bilhão, é bilhões de anos. Circulando com precisão. Eu não ter fé que o nosso pai está aqui acompanhando. Uma formiguinha tem um acompanhamento. Então, esse raciocínio que eu faço antes de orar, de manhã, faz eu me curvar perante o poder de Deus. Eu me curvo. Eu não consigo, eu gosto desse exemplo, não consigo manter aqui esse copo, por exemplo. Não consigo manter o evangelho, não consigo manter. Só aqui parado. Imagine um planetão. As pessoas não têm. Manter um carro parado, eu não consigo. Quem sou eu? Né? Então, a minha energia mental ela sai modulada com muita fé. Portanto, a religiosidade constrói um espaço dentro de nós de reflexão na vida e contribui com esperança, sentido da vida e com fundamentos para a gente se desenvolver nessas inteligências, moral principalmente, na aprendizagem do amor incondicional. E a fé, ela entra para contribuir nesse caminhar. E várias religiões trazem a palavra salvação. Eu vou relacionar fé com salvação. O que é salvação? O que livra você de uma situação que oferece perigo. Passagem de uma situação decadente para a vitória. Né? Você estava ali caindo, você foi salvo. Né? Alcoólatras, viciados em drogas, que passam, entram em determinadas religiões, geralmente evangélicas, né? Estão salvos. Né? O que é dito? Porque a salvação é pela fé. Que é dito em termos bíblicos. A fé é a salvação para quem reconhece que sem Deus, revelado por Jesus, não há como você superar o peso da culpa, o império do mal, a ameaça da morte e até o medo da própria sobrevivência. Aqui, veja bem, o peso da culpa. Eu vou trabalhar aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses itens pela importância. A ausência do bem e o mal, ela bate muito pesado nisso. Eu já comentei que eu
Durante um tempo eu me autocobrava, me autoculpava. Hoje não. Falo, peraí, se eu estou aqui para aprender, me curar e me libertar, estou aqui aprendendo. Estou eliminando meus defeitos, curando a minha alma, me libertando de ingenuidades, ignorância, obsessores, crenças ingênuas, coisas erradas que a escola, a família, a sociedade colocaram em minha cabeça, eu estou me libertando disso. É normal eu pisar na bola, eu cometer erros. Então, a partir do momento que eu percebi isso, eu costumo dizer, eu jamais errei. Eu só aprendi, me curei, me libertei. Portanto, eliminei essas culpas todas. E volto a enfatizar, foram necessárias para os meus progressos, para os meus progressos. Alguém fala, eu conheço Deus, ele fez isso na infância. Fiz. Na adolescência, fiz. Lógico. Fiz, lógico. Todos nós cometemos os nossos erros. Mas quando eu descobri que o mau trabalho é isso no teu psicológico, para você ficar encasquetando, eu falei, opa, eu ressignifiquei tudo, aprendi o que eu não devo fazer e procurei melhorar. Como Santo Agostinho, que eu gosto de citar o exemplo dele. Né? Tá? Se ele conseguiu virar um santo, qualquer um de nós podemos virar um santo. Então, veja bem, olha, não há, sem a fé, não há como superar o peso da culpa, a ameaça da morte. O Espiritismo nos esclarece que a vida continua. Eu tive, graças a Deus, aí uma vidência, uma experiência de quase morte, então isso me ajudou muito a trabalhar isso. E o medo da própria sobrevivência. Por que eu estou falando isso? Porque hoje você entra nas mídias sociais, tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado, porque a primeira coisa que eles batem é um risco. Eles trabalham muito risco. E de tal forma, eles apresentam o risco, né? Você gera aquele medo, e aí em cima, ou melhor, aí embaixo, os irmãozinhos que aproveitam essas energias, eles torcem para que ocorra bastante medo. Então, hoje a mídia tradicional, as mídias sociais, pode ver, quando tem ali algum recado, olha, eles trazem primeiramente o tal do receio. Então a gente tem que filtrar muito. E depois eles trazem a solução, vendendo um curso, alguma coisa assim. E a gente sabe que a ausência do bem, além do medo que eles estimulam, e a fé nos ajuda a amenizar muito isso. Vocês vão perceber cada vez mais ao se aproximar da regeneração, tudo vai se intensificar, principalmente essas velhas estratégias do mal. E utilizam estímulos à ansiedade, à depressão, à preocupação, essa prisão mental do medo, enfim. Pois, se a gente pretende conquistar a liberdade, liberdade é contrário do medo. Medo aprisiona. Fica bastante atento e filtra, muito cuidado com esse excesso de informações que estão circulando aí, falsas e verdadeiras notícias. Enquanto houver medo, não haverá liberdade. Eu vou repetir. Enquanto houver medo, não haverá liberdade. Medo de faltar, medo de ficar para trás. A nossa escola, está tudo errado. Ela criou competição, era para criar cooperação, como Pestalozzi educou Kardec na Suíça. Mas você vai para qualquer canto, eu já estive em vários países, é competição. Eu tenho que passar a perna, eu tenho que ser o melhor, ao invés da cooperação. Então, olha, medo de ficar para trás, medo de faltar, medo de não ter atenção, sabe? Você chega num grupo, as pessoas se desprezam, aqueles medos todos. Né? Então, enquanto houver medo, não haverá liberdade. Porque o medo é uma ferramenta ou arma, eu prefiro como arma, de dominação e instrumento de manipulação da consciência do indivíduo. Então, para se imunizar, nós temos que se esforçar para ser imparcial, elevando a nossa frequência com oração, meditação e ter fé. Essa fé, lógico, não posso pedir para todos terem, porque é o desenvolvimento individual de cada um. Que Deus está acompanhando de perto. Pelo menos isso a gente tem que acreditar. Porque olha esse universo, olha tudo. Se o homem tem feito tudo isso, imagine. Né? Portanto, olha, ter fé que Deus está acompanhando de perto. Perfeito? Pense nisso. E
Em minha fé, eu não tenho dúvida que vai ocorrer uma separação joio do trigo definitiva. Está muito próximo, não sei quando vai ocorrer, para nós podermos entrar na era da regeneração. Nós já tivemos várias separações de joio do trigo, pequenas, médias e grandes, coletivas, enfim. Com isso, as tentações vão aumentar e nos mostrará realmente em que estágio nos encontramos. Ficará tudo escancarado. Já está rolando isso, já está acontecendo. Basta prestar atenção. Né? E além disso, além desses excessos, né? É interessante, quando eu falo em excesso, eu encontro pessoas reclamando que está cheio de trabalho. Estou cheio de trabalho. É o excesso. Já do outro lado, encontro gente precisando trabalhar. Caramba, é um excesso de um lado e do outro. Né? Enfim, a reclamação está no pedaço. Né? Mas são excessos. Eu estou dizendo tomar muito cuidado com esses excessos. De alguma forma, nós estamos aqui no Espiritismo, segundo Kardec, buscando se desenvolver na fé, considerando a fé no amor e na misericórdia de Deus. Fé porque não é fácil ver tantas dores, conflitos, problemas de saúde ao nosso redor e entender essa justiça de Deus. Então, graças a Deus, o Espiritismo nos traz a lei da ação e reação, explica isso, clareia, traz essa verdade para a gente compreender. E aí, só para fechar, a fé, é importante isso, eu vou voltar num ponto, que tem muita gente que acaba, de alguma forma, distorcendo essas falas. A fé tem o poder de nos libertar de nossas angústias, que é um estado mental, até de perturbação emocional. A pessoa sente que está tudo perdido, não consegue enxergar uma saída, ela se torna cega para as soluções de seus problemas, tá? Mas a fé ameniza essas angústias, mas não nos liberta de nossas provações, expiações, nós já comentamos também, não se liberta, são débitos. A não ser que se invista muito em caridade, algumas são suavizadas. Mas não nos liberta de nossas provações. Guardem bem isso. As provas são obstáculos, testes, que nos ajudam a impulsionar para um estágio mais evolutivo. Por isso, é um teste, é uma prova. Tudo bem, estudamos, estivemos aqui aprendendo. Agora é a prova para você subir, se ser promovido. Então, guardem bem isso. A fé não elimina provas. Ok? Elas amenizam as angústias. As provas são extremamente necessárias. Ok? Então fica aqui o nosso recado, elas são necessárias para nós evoluirmos. Se tem alguém aí orando para eliminar uma prova, irmão, você estudou até aqui e agora não quer fazer a provinha para subir? Irmão, abraça, vai para cima. Nós somos filhos de Deus, abraça, coragem. Tem uma frase que ajuda muito bem da física quântica. Se alguém anotar aí, fala com a sua chefia, minha querida alma, eu sou coragem. Fala. Escreve isso em algum lugar, muito aqui. Deve ter poucas pessoas anotando. Nós somos latinos, a gente não tem o hábito de anotar. Não quer anotar nada. E guarda aqui, guarda nada. A gente sabe que é assim. Escreva aí. Minha querida alma, eu sou coragem perante essas provas. E avance, irmão. Nós somos filhos de Deus. Nós merecemos evoluir. Então, olha, guardem bem. A fé só ameniza a angústia nas provas. As expiações também, tá? Faz parte do jogo. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos aí uma excelente semana com muitos progressos intelectuais e morais.